Vamos continuar aqui, Mônica? Vamos. Você ouviu o segredo? Tô fingindo que eu não ouvi, né? Então, ó, aqui... Estamos na sainha da alcinha. Ó, por que a sua alcinha não tá olhando pra mim? Eu preenchi aqui de vermelho vivo e aqui eu deixei esse espaço, Drica, já pra sombra. Eu vou vir com um pouquinho do meu púrpura aqui, ó, e aí eu vou puxar aqui, ó, trazendo, ó, pra sombra. Depois que eu fizer isso daqui, eu vou fazer aqui também, ó, que são as áreas de sombra da sainha da bonequinha, da ursinha. Vou vir com o meu terra queimada novamente e aí eu intensifico essa sombra, ó. E eu sempre puxando um pouquinho pra cá, ó. É interessante que você mistura esse terra queimado, que é mais pro marrom, com vermelho, com rosa e dá certo, né? Essas misturas, a pessoa vai descobrindo isso, Mônica, na pintura? Sim, é tudo descoberta, Drica. Na pintura, assim, você nunca... É sempre bom você ter uma referência para pintar. É sempre você olhar algo, igual essa ursinha aqui, foi uma adaptação minha, mas eu tive uma referência. Mas a referência não tá aqui, você consegue lembrar, é isso? Você Sim. Guarda na memória? Sim, porque aqui, ó, igual essa sainha tá aqui são babadinhos, certo? Então eu sei que aqui vai ter luz, porque tá refletindo aqui pra mim na frente. Aqui de canto vai bater sombra, porque tá um babadinho sobre outro, dobrado. Ó, e aí depois que eu fizer essa sombra aqui, vai dar movimento pra sainha da ursinha, ó. Vou sombrear com o meu púrpura, venho com púrpura e intensifico com terra queimada. Depois que fizer isso, eu vou vir com a minha base seca, tem que estar tudo seco, vou lavar o pincel e aí eu pego um pouquinho da minha tonalidade branca, Drica, e aí eu faço os meus pontos de luz, igual eu fiz aqui, isso para iluminar. Aí eu faço aquilo que eu fiz na mão, porque aqui eu vou ter o tanto de tinta que eu vou usar, não vou colocar muito, tem que ser pouquíssimo. E aí, ó, o que eu faço? Ó? Eu puxo e aí eu deixo bem suave esses pontos de luz. Isso também vai dar volume à sainha da bonequinha, da ursinha. Ó, depois que eu fizer isso, eu vou vir no meu laço com a tonalidade azul ardósia. Bonito esse azul. Ó. E aí eu coloco luz aqui, ó, no centro, coloco ele aqui em cima, seguindo o meu risco aqui, ó. Lembrando que eu tô com um pincel, eu troquei de pincel porque aqui é uma área pequena, esse daqui é um número 6, e aí eu já venho com o meu azul petróleo, ó. E aí eu vou puxar aqui. Por que eu tenho que puxar aqui? Porque lembrando que na pintura exige sombra e luz. Aqui, como a parte do laço está em cima, então aqui eu tenho que colocar a sombra. E no meio eu deixei o ponto de luz. E aí a questão aqui que eu vou só unir as cores. Estou pegando a tonalidade errada. Com o azul petróleo, ó. E eu puxo. E essa união de cores vai se formar porque elas estão úmidas. Aqui dentro vou colocar... vai ficando bonito, hein? Vou colocar o petróleo, o azul petróleo, e aí eu vou voltar e posso reforçar quando tiver seco. O laço, a mesma coisa, essa parte daqui. Luz no meio com azul ardósia e reforço com petróleo. Aqui também eu posso vir com o meu azul ardósia, coloco aqui, ó. E aí aqui, ó, onde a mãozinha da ursinha tá, eu venho com petróleo e reforço porque é sombra. É sombra. E aí as cores vão se unir entre elas. Claro que em casa as meninas vão fazer com calma, com tempo, né? Porque a pintura ela também requer processos. Não adianta a gente querer fazer tudo rápido porque não dá. Tem que ter processos. São processos. Depois que eu fizer isso daqui, o narizinho tá preenchido com a minha tonalidade preta. Eu vou vir aqui com a minha tonalidade preta aqui, ó, também. E vou colocar os olhinhos da minha ursinha. São olhinhos simples, ó. Eu venho com o meu pincel de contorno número 0. E aí eu faço uma bolinha. Agora ela vai começar a olhar pra gente. Eu tava agoniada já que eu olhava pra ela e ela não tava olhando pra mim. E aí eu só preencho, aqui é só questão de preenchimento, tá? A minha tinta, eu tenho o costume de colocar diluente nessa parte, quando eu puxo os cílios, para que os cílios iam correr mais. Então eu coloco um pouquinho de diluente, só que ela tá bem molinha pra mim, então não tô usando, ó. Vou puxar aqui os cílios, do outro lado também. Tá ficando gatinho.
gatinha. Gatinha não, ursinha. Venho aqui e faço as sobrancelhas, ó. Os risquinhos. Aqui também eu vou fazer o risquinho da parte do nariz. Ó. Aí eu volto, lavo o pincel, pego um pouquinho da minha tonalidade branca, coloco aqui e aqui que são os pontos de luz. Agora sim que ela vai olhar pra gente. Olha lá! No narizinho também, para dar um realce no nariz, eu coloco um pouquinho do branco. E aqui abaixo eu posso vir com outro pincel e tirar o excesso, porque eu quero leveza nesse nariz, não quero que fique muito marcado a luz. E aí eu coloco aqui, ó. Venho, lavo meu pincel, eu tinha usado outra tonalidade, pego um pouco do meu branco e eu vou iluminar a parte da bochecha. Da bochecha. Não é não, do narizinho. É, do focinho. Do focinho. Do focinho da minha ursinha. Eu vou iluminar aqui, ó, com movimento circular. E aí eu posso voltar com a minha tonalidade branca e o marrom ao mesmo tempo e puxar alguns fiozinhos de pelinhos da nossa ursinha aqui, ó. Com um pouquinho do marrom também, ó. Vou puxar o fiozinho, aí você pode fazer em volta dela todinha aqui, ó. E colocar branco entre eles para ficar pontos de luz, ó. Depois que eu fizer todo esse processo, Drica, eu tinha esquecido de falar da parte da manguinha, como que eu faço. Eu preencho de vermelho tomate também, tá? E, vermelho tomate não, vermelho vivo. E aí Pode falar. Vermelho vivo. Falta manguinha e qual mais? Aqui, ó. O sapatinho? É, o sapatinho e a perninha, ó. Coloco o vermelho tomate e aí eu venho e sombreio com o meu púrpura aqui abaixo e intensifico com o terra queimada. Igual ali embaixo na saia. Sim, igual, o mesmo processo, mesmo processo. Pro sapatinho, o que que eu faço? Eu coloco um pouquinho do meu branco. Primeiro eu vou trabalhar com a tonalidade clara. Vou colocar um pouquinho do branco aqui, ó. A perninha da ursinha eu não fiz, mas é o mesmo processo da mão. Tá. Ponto de luz com camurça no meio, intensifico com marrom e venho com chocolate. Coloco o branco aqui, ó. E aí eu venho com a minha tonalidade preta, ó. E aí eu posso puxar aqui, ó. Ó. E aí eu já vou fazendo um movimento circular e já vou deixando meu ponto de luz aqui no meio do sapatinho. Aqui nessa parte de baixo, Drica, é tinta preta só e aqui em cima também tinta preta. Pro coraçãozinho... Pode colocar, vamos pôr, pode pra ver como é que fica. Acho que dá tempo ainda. Dá. 4 eu tô minutinhos. tentando correr pra gente pegar a ursinha bebê. Então tá. Ó, aí aqui eu só vou preencher com a minha tonalidade preta. Ó, tá vendo que aqui tá mais escuro e aqui tá um pouquinho como se fosse cinza. Sim, porque eu coloquei um pouquinho de branco no meio e fiz um movimento circular. Tá. Depois eu venho com o pincel filete, é o próprio pincel número 4, coloco tinta preta na frente do pincel e aí eu venho fazendo um contorno para ter um bom acabamento. Tá. Pra nossa peça não ficar assim. Tá. Aqui é só tonalidade preta mesmo, tá? Que eu vou preencher essa parte do sapatinho. E aqui pra nossa bebezinha, da ursinha, como que eu faço? Eu fiz o mesmo processo, Drica. Preenchi com a minha tonalidade camurça, vim esfumaçando com a tonalidade chocolate, intensificando com o marrom. E aí coloquei pontos de luz com a tonalidade branca em cima. E pro focinho com amarelo pele. Aqui no vestidinho eu fiz a mesma coisa, do lacinho. Tá. Aqui, ó, azul ardósia. E depois Quando a peça é com pequenininha, azul. é mais difícil de pintar?
Não é que é mais difícil, a gente tem que ter mais um pouquinho do domínio do pincel, quando é Pra não pequenininha. borrar as outras partes. Isso. E aí eu venho com o azul petróleo e depois aqui, a diferença é que eu intensifiquei essa área aqui com um pouquinho do meu preto, da tonalidade preta. Pra imitar o jeans aqui, igual eu fiz aqui, ó, como que eu faço? Eu pego meu pincelzinho branco, de contorno número 0, e aí eu venho aqui, ó, e eu risco bem leve. Ó, vou fazer 3 risquinhos. E aí eu risquei, ficou forte. Eu não quero, eu quero deixar suave. Eu venho com o pincel seco. E aí eu vou tirar esse excesso para ficar bem pouquinho. Já dá aquela ideia mesmo de pano jeans, né? Que é meio... Que eu tô tirando o excesso. Vou vir com o meu branco. Vou tirar o excesso aqui na minha mão, que a gente vai fazer aquela parte. Eu podia tirar num pratinho, sim, mas eu tenho uma técnica que eu tiro aqui, que eu tenho um controle, principalmente para trabalhar com branco e preto. O que eu faço? Ó. Vai na sua técnica aí, porque a gente quer ver tudo. E só tem 1 minuto pra gente ver tudo. Vou esfumaçando aqui, ó. Que eu vou fazer como se fosse um voalzinho aqui. E aqui, ó, como tem o meu fundo, esse fundo que tá aqui vai me ajudar a trazer uma transparência. Ó. E aqui é só sobrinhas de tinta mesmo. Mesmo assim tem, né? Impressionante. Então, tira. Aqui eu tirei, você viu que eu tirei bastante, ó. Só sobrinhas de tinta mesmo. Aí eu venho com o meu pincel de contorno, aqui, ó. Eu posso fazer um contorninho aqui embaixo, branco, ó. Ó. Aqui na lateral eu faço, ó, Drica, ó. E aí eu puxo aqui, pra deixar bem leve. E aí eu posso fazer o mesmo processo. E aqui eu vou, ó, colocando e eu vou tendo um domínio como que eu quero que fique. Aqui eu vou fazer o contorno também, ó. Aqui e aqui. Ficou marcado, eu venho com o pincelzinho, ó, e tiro. E na parte da alcinha, ela tem uma amarração. Como que eu faço aqui em cima, ó? Acho que não vai dar tempo mais não, Ó. mãe. Não, eu só vou explicar só o carrinho que falta. Não dá. Nosso tempo acabou. E o que vai acontecer? Você vai pegar todas as dicas que a Mônica te deu. Mônica, agora eu que vou te pegar, vem comigo. E aí você vai seguir as dicas dela de todas as pinturas, porque agora nós vamos fazer o sorteio, porque senão não vai dar tempo. Sim.